Olá, bom dia! Muito bem-vindos ao Jornal do Almoço. Eu não disse para vocês que eu voltava logo? Já fiz minha segunda quimioterapia, tenho passado super bem e não poderia ser diferente com tanta gente torcendo por mim, rezando por mim, mandando energias positivas. Gente, muito obrigada por todo esse carinho. Tô aqui, firme e forte, com a liberação total para voltar à rotina dos médicos que estão me tratando e morrendo de saudades de começar mais um JA. Vamos lá? E eu volto com imagens impressionantes que chegam do sul do estado. Câmeras de segurança captaram o momento exato da explosão numa distribuidora de gás em Pelotas. A explosão causou estragos e assustou até quem estava em prédios vizinhos. Um jovem de 24 anos morreu. 2 pessoas ficaram feridas, uma continua no hospital. Ainda não se sabe as causas. Pela manhã, nossos repórteres voltaram ao lugar da explosão para conversar com os moradores. Também vamos falar de um problema sério para a economia gaúcha. A pandemia do coronavírus deixou a indústria com dificuldades para encontrar matéria-prima. Faltam plástico, blocos de alumínio e até fita adesiva para embalagens. Eleições 2020. Hoje a gente retoma as agendas em cidades onde a eleição ainda não acabou. Em Porto Alegre, os 2 candidatos se enfrentaram no primeiro debate do segundo turno. E na Semana Nacional da Consciência Negra, uma série de reportagens vai mostrar a realidade de quem vive o preconceito na pele, mas não desiste de lutar por uma sociedade mais diversa. Tem a previsão do tempo, tem o esporte e a sua participação pelo nosso WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente. O Jornal do Almoço está começando. Cidades da fronteira oeste do estado viraram um campo de batalha. Mas calma, é só uma operação de treinamento das tropas do Exército Brasileiro e Argentino. Durante uma semana, as atividades mobilizam quase 3.000 soldados. A paisagem lembra um cenário de guerra. Tropas estão espalhadas por todos os lados. A ideia é simular situações que obriguem os soldados a praticarem o que aprenderam nos últimos anos. Sob o olhar atento de comandantes e generais, blindados, helicópteros e lançadores de foguetes fazem demonstrações. Esse umbuzeiro, por exemplo, consegue alcançar um alvo que esteja a até 30 quilômetros de distância. O campo de instrução Saican, em Rosário do Sul, é onde se concentram as principais atividades. É uma operação onde nós podemos trocar experiências, cambiar nossa doutrina, trocar experiências e, principalmente, ver como outros exércitos se comportam, como outros exércitos desenvolvem determinadas operações e estreitar os laços de camaradagem que nos são tão importantes aqui nessa região do sul do Brasil. A Operação Arandu foi criada a partir de um acordo entre Brasil e Argentina em 2018. Essa operação é muito importante devido ao trabalho que está sendo feito por aqui. Para o Brasil, é uma oportunidade de colocar em prática estratégias que estão sendo planejadas desde 2017 em outras operações. Para a Argentina, essa é a única missão realizada fora do país por causa da pandemia. 113 argentinos estão na operação. A quantidade precisou ser reduzida em função da pandemia. Mesmo assim, a parceria foi celebrada. Particularmente, ter um conhecimento no qual va a ayudar a la hermandad de ambos países que son tan necesarios para nuestra vida común acá en el cono sur de América. Entre as demonstrações, algumas chamam a atenção. Esses radares, por exemplo, localizam aeronaves inimigas e baterias de defesa aérea podem entrar em ação. Os foguetes lançados pelo sistema Astro alcançam até 8 quilômetros de distância. 5, 4, 3, 2, 1, fogo! Atividades aeroespaciais e saltos de paraquedas também fazem parte dos treinamentos. A operação entre os 2 países segue até sexta-feira. É um grande treinamento, né? Gente, e hoje é aniversário da nossa Brigada Militar, 183 anos dessa instituição tão importante. E terminou há pouco uma cerimônia na Academia de Polícia Militar. Nos discursos, foi valorizado o trabalho dos brigadianos nas ruas em meio à pandemia.
O comandante-geral da Brigada, Coronel Rodrigo Morpicon, e o governador Eduardo Leite participaram das homenagens. Autoridades civis e militares que contribuíram com o trabalho da Brigada receberam medalhas. Também teve uma exposição de viaturas antigas da corporação. Agora a gente fala sobre a pandemia da Covid-19. Em Rosário do Sul, o único hospital da cidade está com todos os leitos Covid ocupados. Vanessa Baques, boa tarde para você. Queria que você contasse o que acontece agora se chegarem por lá novos pacientes, Vanessa. Oi, Cris. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Pois é, uma situação preocupante. O Hospital de Caridade de Rosário do Sul tem 8 leitos de UTI e os 8 estão ocupados. E também tem uma ala clínica para receber pacientes com Covid-19, mas essa ala também precisou de adaptações. Eram oferecidas 10 vagas e agora ela já está abrigando 13 pacientes. Hoje de manhã, o provedor do hospital se reuniu com a Prefeitura de Rosário do Sul para alinhar estratégias de reestruturação que aumentem a capacidade de atendimento de pacientes. A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde disse que novos pacientes que precisarem de leitos devem ser transferidos para outros hospitais da região. Agora, a situação da pandemia em Alegrete também preocupa. Não só pela ocupação de leitos de UTI, que é alta de 83%, mas pelo número de casos ativos. De acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura, são 368 casos ativos na cidade e quanto maior for esse número, maior o risco de transmissão do vírus. Já em Santiago, o Instituto de Educação Professor Isaías encerrou as atividades presenciais depois que 4 professores e um funcionário testaram positivo para a Covid-19. As atividades presenciais estavam sendo realizadas nas segundas-feiras e agora, em função desse surto, elas só devem ser retomadas no final do mês. Cris? Isso era previsto, né? Que dependendo dos casos, as coisas teriam que voltar para o online de novo. Obrigada pelas informações, Vanessa. E hoje foi dia de volta às aulas em algumas cidades do Vale do Rio Pardo. Ontem, em Santa Cruz, alunos da rede municipal retomaram. E hoje, Maiara Medina, quem é que está voltando? Boa tarde para você. Como é bom te ouvir de novo, Cris. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para todo mundo. Bom, hoje foi a vez de alunos, então, de pelo menos 7 escolas estaduais aqui da região. Eles são estudantes de Candelária, Pantano Grande, Mato Leitão, Veracruz e Santa Cruz. Aqui em Santa Cruz, apenas uma escola estadual voltou a receber alunos hoje, então. Eu conversei com a diretora do Colégio Professor Luiz Dourado e ela me disse que pelo menos 50 alunos estiveram na escola agora de manhã. Eles são estudantes do ensino médio e também do 6º ano. Amanhã são os pequenos dos anos iniciais que devem retornar. Nessa escola, gente, todos os equipamentos que são necessários chegaram. E quem está medindo, então, a temperatura dos alunos na entrada é a diretora e o vice-diretor. Só que em outras escolas isso ainda é um impasse, porque essas instituições pedem, então, que uma pessoa específica faça esse trabalho, um profissional específico. Já a coordenadoria de educação, Cris, diz que são os educadores mesmo que precisam fazer. Volto contigo aí no estúdio, lembrando que no Vale do Taquari 5 escolas em 4 cidades também voltaram a receber alunos hoje. Que bom, quando as coisas podem ser retomadas, né? Obrigada, Maiara. E agora vamos falar do tempo? Simone, que bom te reencontrar. Eu tô muito feliz de te ver aqui de novo, trabalhando e tão bem, Cris. Continua assim, tá? Te cuidando bastante, mas fazendo companhia pra gente, claro, por favor. Claro que sim, né? Tô bem, tô ótima, tem que estar aqui. Vamos falar desse tempo aí, porque tem algumas coisas, continua um pouco a chuva, né, Simone? Pois é, a gente tá precisando muito da chuva aqui no Rio Grande do Sul, por mais que os dias de sol sejam muito bonitos, né? E a gente sempre comenta isso. Mas é que a cada dia a lista de municípios com problemas sérios por causa da estiagem vai aumentando. Agora já são 46. Isso em apenas 3 semanas em que começaram a ser publicados os decretos de situação de emergência. E hoje não chove na região que é mais afetada pela estiagem entre o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul. Aliás, a maior parte do estado hoje fica com sol, com tempo firme, com umidade muito baixa. Pode ter chuva fraquinha que não ajuda muito no extremo sul, extremo norte, aqui na divisa com Santa Catarina e um pedacinho da fronteira oeste lá perto da Argentina. Em Santa Rosa, por exemplo, não chove. A gente mostra para você a cidade ao vivo. Está com 25 graus agora Santa Rosa, já não é nem meio-dia, e Santa Rosa é um dos municípios em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul. Simone, o que está acontecendo com a temperatura, né? As manhãs estão bem fresquinhas, agora à tarde esquenta mais? Vai ficar um pouco mais agradável, esquenta mais, mas não faz calorão, que também não é muito bom.
bom, né? A gente tem uma massa de ar frio sobre o estado e ela está ganhando força, por isso que as mínimas andam baixas. Hoje teve mínima na casa dos 7 graus em Vacaria e em São José dos Ausentes. Aqui na tela estão aparecendo as máximas, 19 graus em Ausentes, mas chega aos 25 em Santa Maria, em Santa Cruz do Sul, também em Cruz Alta, 28 em São Borja e também 28 em Santa Rosa, em Porto Alegre, máxima de 24 hoje. E amanhã a expectativa é de mais frio? Mais frio sim, o Marco Matos já veio avisando e essa é a tendência. Temperaturas mais baixas porque o ar frio fica ainda mais forte, 8 graus amanhã em Ausentes e também em Bagé, 13 em Santa Maria, 11 em Santana do Livramento, na capital mínima de 15 graus. O vento vai ficar mais forte amanhã no Rio Grande do Sul também, aumentando um pouco essa sensação de frio. A maioria das regiões vai ter sol, mas toda essa faixa aqui no leste, por causa da umidade que vem do mar aqui para o continente, pode ter chuva fraca. Sul, Costa Doce, todo o litoral, Serra e região metropolitana, mas é um baixo volume também. E as temperaturas máximas, de novo, não vão ser muito altas, 22 em Bagé, 24 em Livramento, chega aos 27 em Alegrete, em Erechim e na capital não passa dos 25 graus. E na sexta, Cris, vai se preparando, tem mais frio de manhã também. Opa, vou preparar o casaquinho para sair de casa. É o ideal, aí depois, mais tarde, pode tirar. Tá certo, obrigada pelas informações, próxima. Simone. E tem novidades na área da saúde e da pesquisa no Rio Grande do Sul. O Instituto do Cérebro do Estado, referência na área, foi ampliado e agora poderá aumentar os atendimentos e as pesquisas. Com o resultado de mais um exame na mão, a dona Eunice, de 82 anos, mantém a rotina de prevenção após tratamento contra o câncer. Cuidados em dia com a ajuda de tecnologia e uma atenção especial dos médicos. A tomografia me deixa sempre assim com um certo receio, né? Mas, olha, nem senti. Foi a maneira que me receberam, o carinho e me deram uma cobertinha. Exames de tomografia como o da dona Eunice são alguns dos milhares realizados mensalmente no Instituto do Cérebro, na PUC, em Porto Alegre. E a capacidade, que hoje dá conta de 1.200 atendimentos por mês, entre convênios particulares e SUS, vai dobrar com as reformas inauguradas neste mês. Foram 2 anos de trabalho e agora as novas salas e laboratórios ampliam também a capacidade de pesquisa em doenças neurodegenerativas, com estudos de destaque no Brasil e no mundo, iniciativas para alcançar o diagnóstico precoce do Alzheimer e da preservação da memória seguem a todo vapor e vão ser beneficiadas pela nova estrutura. Além desse espaço para atendimento de pacientes, nós incorporamos novas tecnologias e, além disso, temos espaço de network para trabalhar em rede nos centros do país e do exterior, na busca de soluções. O cérebro humano ainda é um mistério que médicos e cientistas estão desbravando, mas para obter avanços é preciso investimento em ciência. As melhorias no Instituto do Cérebro foram realizadas com uma verba federal superior a 60 milhões de reais. Com esse investimento, o Instituto pretende atrair e manter aqui no estado profissionais de ponta. Nós temos uma situação privilegiada no estado, mas, infelizmente, nós perdemos muito desses talentos para outros centros, para o exterior, porque não tinha uma estrutura capaz de absorvê-los na busca de soluções. Então, eu acho que esse é o grande ganho para a sociedade. Esforços que ganham ainda mais importância em meio à pandemia. Desses laboratórios devem sair respostas importantes sobre os impactos a longo prazo da Covid no nosso cérebro. Uma batalha longa, mas que contará com reforço gaúcho. Trazer para a sociedade o resultado da pesquisa, ou seja, o produto ou um processo que beneficia a sociedade. Ela é necessária no nosso meio e principalmente neste momento da nossa sociedade. Maravilhoso, eu acho que é um orgulho para a gente ter um serviço para o público dessa qualidade. Concordo com ela, quero contar para vocês que agora nesses meus exames que andei fazendo aí, eu passei também lá pelo Instituto do Cérebro, pude acompanhar toda a ampliação que foi feita, é realmente um orgulho para o nosso estado, referência no Brasil. Que coisa boa, né? Que os nossos médicos aí precisavam mesmo de um espaço assim.
Gente, um acordo firmado nesta semana com 3 órgãos federais procura pôr um fim à fila de pedidos de aposentadoria no INSS. Lá de Brasília, a Débora Cademartori vai contar pra gente que acordo é esse, qual é o prazo previsto pelo governo para zerar essa fila toda. Boa tarde, Débora. A grande verdade é que se tudo isso der certo, vai melhorar a situação de muita gente aí que precisa do INSS, né? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, Cris, no Rio Grande do Sul, 87 mil gaúchos esperam na fila do INSS por uma análise, do INSS quanto aos pedidos de aposentadoria e outros benefícios. Pois bem, um acordo firmado entre o INSS, o Ministério Público Federal e a Advocacia Geral da União prevê pôr um fim, finalmente, a essas filas do INSS. O prazo para que o governo analise esses pedidos será de, no máximo, 90 dias. Mas esse prazo só vai começar a valer depois que o Supremo Tribunal Federal homologar esse acordo entre os 3 poderes, o que deve acontecer nos próximos dias. O INSS vai usar esses 6 meses para elaborar um plano de trabalho para cumprir finalmente essa nova exigência. Tudo indica que na metade do ano que vem, todos os pedidos que entrarem para o sistema do INSS serão analisados em até 90 dias, em até 3 meses. Depois que esse acordo estiver valendo, os pedidos de auxílio-doença, por exemplo, têm que ser analisados em 45 dias. Pensão por morte, 60 dias. Já o salário-maternidade, assim que entra no sistema do INSS, tem que ser analisado em até 30 dias. Em compensação, todas as ações que hoje tramitam na Justiça e que questionam essa lentidão do INSS vão ter que ser suspensas de acordo com esse acordo firmado com esses 3 órgãos federais. Finalmente, Cris, tem essa sinalização do governo federal para pôr fim a essa espera que angustia esses milhões de brasileiros, entre eles 87 mil gaúchos. Vamos torcer que dê tudo certo, né, Débora? Que boa notícia. Obrigada. Depois do intervalo tem o esporte, Grêmio e Inter entram em campo hoje, em dia decisivo pela Copa do Brasil. E daqui a pouco, as imagens da explosão de uma distribuidora de gás que matou um jovem de 24 anos em Pelotas. Voltamos já já. 12:04, de volta com o nosso Jornal do Almoço. Nas férias, o Uruguai sempre foi um destino bem procurado por muitos gaúchos. Mas na pandemia tá tudo diferente. A fronteira com o Brasil está fechada desde março. Tanto que esse mês, turistas brasileiros foram expulsos do país, como nos conta agora o repórter Lucas Belo. Praias cercadas por rochas oceânicas, culinária à base de frutos do mar e um pôr do sol encantador, tem gaúcho contando os dias para voltar ao litoral do Uruguai. Mas por enquanto não vai rolar. É que, por causa da pandemia, o país vizinho impôs várias restrições de entrada. Mas no caso da fronteira de mais de 1.000 quilômetros com o Brasil, essas imposições são bem complexas. Eu acho que temos que ter em conta as especificidades da fronteira de cada lugar, Estamos falando de fronteira com a Argentina, ou de fronteira com o Brasil, as especificidades de cada cidade também, porque existem acordos binacionais entre as intendências, e também acordos entre os estados. E não há uma maneira global, de que o governo consiga lidar com isso, sem ter em conta a vida de cada espaço. O fato é que desde março o Uruguai fechou as fronteiras com a Argentina e o Brasil para conter o avanço da Covid-19. Há algumas exceções. Nas chamadas cidades gêmeas binacionais, como Aceguá, Chuí e Rivera, separadas de suas vizinhas brasileiras apenas por ruas e avenidas, o trânsito de pessoas entre os países segue normal. E compras nos free shops estão liberadas. Nós viemos com uma expectativa de que haveria barreiras pela cidade e fomos super bem recebidos pela vigilância, ao qual verificou nossa temperatura e foi tudo tranquilo. Não tivemos problemas nenhum em entrar. Já nas cidades gêmeas, onde a fronteira é definida por pontes como Bela União, Rio Branco e Artigas, só pode entrar quem comprovar que trabalha ou mora na região. Turistas não estão permitidos. No começo de novembro, um casal de brasileiros não seguiu as regras do governo uruguaio e acabou sendo expulso do país vizinho. Eles tentavam se hospedar em um hostel que fica em Punta del Diablo, uma praia no litoral uruguaio que fica a cerca de 45 quilômetros do Chuí.
bem distante da faixa de fronteira. Por enquanto, não é permitido fazer turismo no Uruguai, mas há algumas exceções. Para ir ao litoral do país vizinho, por exemplo, é preciso pedir uma autorização de entrada ao governo uruguaio. Mas o casal de turistas não tinha essa autorização e nem registrou a entrada no país vizinho no serviço de imigração. Os dois também não apresentaram os exames de Covid-19, que são uma exigência para estrangeiros circularem pelo país. Em 2019, segundo o Ministério do Turismo do Uruguai, quase 490 mil brasileiros estiveram no país. Mais da metade deles eram do Rio Grande do Sul. Por isso, já é bom adiantar aos gaúchos que estão se planejando para o verão que a próxima temporada será com as fronteiras uruguaias praticamente fechadas para os turistas. Exatamente. Estamos, na verdade, passando por um momento muito diferente, com as fronteiras fechadas, sem poder fazer praia neste verão, mas cuidando-nos para poder receber vocês todos para 2021. Esse ano muita gente vai ter que rever seus destinos de férias, né? E a quarta-feira é dia de futebol, gente, de decisão na Copa do Brasil. Grêmio e Inter entram em campo. Assunto para quem? Alice Bastos Neves. Estou de volta, amiga. E antes de mais nada, preciso te dar as boas-vindas, Cris. Dizer que cada vez que eu, quando vivia esse enfrentamento, conversava contigo ao vivo, tu dizia palavras que faziam toda a diferença para mim. E eu preciso te dizer que tu tá linda demais, emanando força, Cristina. Esse cabelo ficou maravilhoso, viu, cortadinho? Mas, já que tu tá falando em cabelo, deixa eu falar aqui com as pessoas um pouquinho, porque eu sei que todo mundo tá com curiosidade. Será que a Cristina vai perder cabelo com a quimioterapia? Então eu vou contar para vocês, gente. Eu tô fazendo um tipo de quimioterapia que sim, tende a perder o cabelo. Mas o tipo de quimioterapia que eu faço também me permite eu fazer uma crioterapia, Alice, sabe? Que é um tratamento que enquanto eu recebo a quimioterapia, gela o bulbo, a raiz do meu cabelo e então faz com que o remédio não chegue ali. É uma tentativa, não é certo que eu não vou perder o cabelo, mas é uma tentativa que eu estou fazendo e por isso eu tenho que ter alguns cuidados. Eu não posso usar secador quente, eu não posso tracionar o cabelo, não posso fazer uma escova, por exemplo. Então, de vez em quando, eu vou estar meio descabelada aqui assim, mas aproveitei, inclusive, e dei uma cortadinha ontem para que o cabelo não pese tanto e também ajude, né, a não ficar forçando tanto a raiz. Não tá nada descabelada, tá linda. É mais uma alternativa e é importante a gente falar para as mulheres que passam por isso que existe essa alternativa também, né? Exato, Alice. Nem todo mundo pode fazer, né? Mas enfim. É isso, mas quem puder e quiser, né? Cada um individualmente faz as suas escolhas. Cris, deixa eu falar de futebol aqui. Então o negócio é o seguinte, gente, é uma super quarta-feira. O Grêmio venceu o primeiro jogo, o Inter perdeu, então vai ter que buscar a virada. Na tela para vocês aí horários dos jogos de hoje. Atenção, tricolores, jogo cedinho, mesmo na quarta-feira, daqui a pouco, 4h30 da tarde, recebem o Cuiabá na Arena, com um empate, estão nas semifinais. Às 9h30 da noite, ao vivo aqui na RBS TV, depois de a força do querer, o Inter vai ter que ter muita força e querer para vencer o América por 2 gols de diferença, é o que precisa lá em Minas. É uma virada, reverter depois de perder a primeira em casa. Sabe quando que o Inter conseguiu fazer isso na Copa do Brasil? Nunca. Aí entra a importância de Abel Braga. O Abelão vem com experiência, como o paizão, como o cara que motiva o grupo. E a gente vai mostrar que ele tem um número muito favorável a ele em jogos de mata-mata, esses eliminatórios. Nós vamos relembrar viradas desse treinador que cresce em grandes decisões. O Grêmio vai enfrentar um adversário novinho. O Cuiabá foi fundado em 2001, tem só 19 anos. E contra essa equipe jovem, um time cheio de novinhos também. Os guris do Grêmio, os guri. A base tricolor já vinha se destacando e sendo usada, mas ultimamente ainda mais. Nos últimos jogos, eles chegaram a formar meio time em campo, são destaques no principal setor, o de criação, meio campo. E em números fica ainda mais clara a relevância dos guris. A gente mostra no GE. E mesmo que hoje seja um dia de decisão, tem a terceira reportagem da série Nossa Voz, que às vésperas do Dia da Consciência Negra está mostrando os desafios de atletas negros e pessoas que dão suporte a eles no combate ao racismo. Hoje, o universo do futebol, com a Alicia, do time sub-14 do Grêmio. Ela conta as dificuldades de ser mulher, negra no futebol feminino. E no masculino, Jean-Pierre conta como precisou ser educado diferente por ser negro pelos pais. Está aí o pai dele, que ressalta a importância do negro começar a se reconhecer, se aceitar, se valorizar cada vez mais. Ídolos, atletas, têm um papel super importante nisso. Eu espero por vocês, então, depois do JA com essa linda Cristina Razzolin. Beijo, querida. Até depois. Até depois.
Bom, agora o nosso assunto é eleição. A gente retoma hoje a cobertura da agenda dos candidatos em cidades onde vai ter segundo turno. Nas cidades onde a eleição já terminou, você fica com as notícias da sua região. Aqui na região de Porto Alegre, você vai acompanhar a agenda dos candidatos da capital que hoje participaram do primeiro debate do segundo turno. O debate da Gaúcha foi a primeira troca de ideias nesse segundo turno entre os candidatos à prefeitura da capital, Manuela Dávila, do PCdoB, e Sebastião Melo, do MDB. A estrutura foi montada na redação integrada de Gaúcha ZH, seguindo as regras sanitárias, mantendo o distanciamento de pelo menos 2 metros entre os participantes. Uma divisão de acrílico também foi colocada. Manuela foi a primeira a chegar, acompanhada de seus assessores. Em seguida, foi a vez de Melo. Nos bastidores, o encontro dos candidatos. O jornalista Daniel Escola mediou a conversa. Hoje é quarta-feira, 18 de novembro, e no Espaço do Gaúcha Atualidade você vai ouvir o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre nesse segundo turno. Já estão aqui Sebastião Melo e Manuela Dávila para o nosso debate. Os candidatos responderam perguntas elaboradas pela produção e também pela comunidade de Porto Alegre sobre diversos temas que interessam a população. Temas como pandemia do coronavírus, educação, economia, saneamento, saúde e transporte público foram debatidos. Os candidatos tiveram 1 minuto e meio para responder as perguntas e depois outros 4 minutos para debate. No final, os candidatos avaliaram o debate. Nós pudemos passar por vários temas da cidade, temas que ainda não tinham aparecido nos debates, como é o tema do desenvolvimento econômico junto com a pandemia, o tema do turismo, da geração de trabalho e renda, das creches noturnas. Então, Porto Alegre pôde acompanhar um conjunto de assuntos que fazem parte da nossa rotina e que não haviam aparecido no primeiro turno em função do baixíssimo nível que tivemos com ataques, baixarias, etc. Então, fico feliz pelo nível, torço para que assim sejam os próximos 11 dias e sei que a cidade pode fazer uma escolha de construir um caminho novo que não tenha relação com as administrações que nos trouxeram até esse estado atual de abandono. Eu achei muito bom, podia ter mais tempo porque são tantas demandas da cidade, um alto nível, porque é isso que a população espera de nós, é um confronto de ideias de como nós vamos resolver os problemas. E aqui ficou mais uma vez, nesse momento, mais claro de que representamos 2 projetos bastante diferentes. A nossa candidatura ela tem como foco a liberdade econômica, a facilitação de abertura de negócios, manter os negócios que estão aí, as parcerias público-privado, seja em todas as áreas dos serviços da cidade, da infraestrutura. O jornalista Daniel Escola destacou o nível do debate. O que mais me chamou a atenção, não só a qualidade dos candidatos, mas também o tempo que eles tiveram para confrontar ideias dentro desse modelo que a Gaúcha faz, que é a possibilidade de fato fazer um debate entre os dois sem aquele engessamento de um debate tradicional que a lei eleitoral exige. Foi um debate muito qualificado, muito bom, e eu acho que nós desempenhamos um papel muito importante aqui, que é de colocar em evidência esses 2 candidatos. Com certeza, né? No próximo bloco nós vamos falar como a pandemia do coronavírus afetou a indústria. Falta matéria-prima, plástico principalmente e até fita adesiva para embalagens. Já voltamos. De volta com o nosso Jornal do Almoço. No bloco anterior, a gente viu as agendas dos candidatos nas cidades com o segundo turno. Aqui em Porto Alegre, Manuela Dávila, do PCdoB, e Sebastião Melo, do MDB, participaram do primeiro debate do segundo turno na Rádio Gaúcha. E eu quero conversar com o Túlio Milman sobre esse debate. Imagino que você acompanhou atentamente, Túlio. E queria saber qual é a avaliação que você faz. Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Antes de falar do debate, bem-vinda de volta, viu? Fico super feliz de te ver no ar, sorridente, feliz. Pode ter certeza que a tua confiança, a tua energia são uma inspiração para todos nós. Estamos todos na torcida e com a certeza que tudo vai dar certo. Pois bem, falando em dar certo, o debate deu super certo. Foi um debate em altíssimo nível, os 2 candidatos debatendo propostas. Finalmente, a gente pôde entender um pouquinho mais aquilo que eles pensam sobre temas fundamentais de Porto Alegre, com tempo, com respeito entre ambos. E isso é o mais importante a destacar nesse momento. O enfrentamento ele tem que ser feito à base de ideias. Também quero destacar aqui a condução do Escola, a qualidade técnica do debate, as contribuições da Rosane de Oliveira. Eu, como porto-alegrense, fiquei orgulhoso
E acho que isso pode dar o tom de uma campanha limpa, de uma campanha baseada em propostas e de uma campanha focada nos reais problemas da cidade. Apenas assim um destaque, sabe que eu tenho algumas bandeiras do ponto de vista pessoal e profissional, e uma delas tem a ver com o público mais grisalho. E eu estou baseado aqui em dados técnicos, dados do IBGE. Porto Alegre é a cidade mais grisalha do Brasil percentualmente. A cidade que tem, dentre as capitais, o maior percentual de pessoas acima dos 60 anos. Essa é uma transformação que vem acontecendo há muito tempo, ela vai acontecendo devagarinho, mas hoje ela é uma realidade, ela vai se aprofundar. E eu não vi até agora nos debates referências a isso. Isso muda tudo, muda a mobilidade urbana, muda a saúde, muda a segurança pública, muda a própria questão do turismo, da ocupação dos espaços públicos. Então os candidatos poderiam, com uma sugestão construtiva, apresentar propostas para esse tema que é inevitável. E é melhor que eles se preparem, porque eles vão acabar defrontados, vão acabar se deparando com esse tema, seja qual for o eleito para a Prefeitura de Porto Alegre. Mas Porto Alegre está de parabéns. E aqui vou terminar com um clichê. Se alguém ganhou esse debate, Cris, foi Porto Alegre. Feliz de te ver de volta no ar. Beijos. Beijo, querido. Muito obrigada. Bom, a gente muda de assunto agora para falar de um problema que as indústrias gaúchas estão enfrentando. Falta de matéria-prima. Vamos subir a serra para falar com a Grace Matos? Grace, queria saber se esses reflexos já estão chegando, Grace, no consumidor final. Boa tarde para você. Olha, congelou a Grace, estamos com um probleminha, vamos ver se retorna. Não vamos retornar. A gente agora, então, tem uma reportagem para mostrar para você sobre esse assunto. Depois a gente tenta falar com a Grace de novo. É só dar uma volta no supermercado que... Dá aquela assustada, tu começa a colocar no carrinho, quando tu chega no caixa, aí tu leva aquele choque, né? O preço de todos os produtos subiu muito nos últimos meses e diversos fatores contribuíram para isso. É quase que um trabalho diário, né? Chegar em casa cheio de sacolas e dentro delas mais e mais plástico. Não tem jeito, ele está presente na nossa vida. Só que dessa vez é o custo das embalagens que está impactando e muito no preço final dos produtos. Está faltando plástico no mercado. Primeiro porque muitas indústrias fecharam as portas no início da pandemia e agora estão correndo para conseguir atender a demanda reprimida. Segundo, porque o custo de produção do plástico está mais caro. Ele é um derivado do petróleo e como o dólar disparou, o preço dos insumos também está mais caro. Ah, e tem ainda a falta da matéria-prima, porque as empresas que trabalham com isso estão preferindo exportar. Essa indústria de plástico de Caxias do Sul está sentindo os impactos de todos esses fatores. Hoje a gente está trabalhando com os preços muito altos, muito fora do comum. A gente acaba ficando um pouco retido, né, com essas faltas de matérias-primas. Matérias-primas, a gente tem problema de blocos de alumínio para fazer as matrizes, a gente está com problema na fita adesiva para poder fechar as caixas. Nós estamos com um problema... Os próprios preços das caixas de papelão também, né, acabaram subindo bastante. Mesmo com o custo maior e o produto mais caro, a demanda aumentou 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. 20 novos funcionários foram contratados e pela primeira vez em 12 anos, a empresa não vai ter férias coletivas. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a indústria do plástico poderia produzir 50% a mais do que é feito hoje, não fosse a escassez de matéria-prima. O sindicato que representa essas indústrias em Caxias do Sul diz que o preço dos insumos aumentou de 60% a 100% nos últimos 4 meses. Esta dificuldade que a gente tem, ela precisa ser superada. Porque você entrava no supermercado, comprava um quilo de carne, comprava um shampoo, comprava um alimento qualquer, pagava um determinado valor. Hoje ele está muito mais alto. A inflação está aí, ela está latente e o plástico também impactou nesta condição, porque as matérias-primas praticamente dobrando de preço em questão de 120 dias, ou você repassa ou você vem à falência. E quando a embalagem sai com o preço mais alto da fábrica, aí você já sabe, né? Essa conta vai chegar no consumidor. O Alexandro é dono de um açougue. Dos 18% do aumento que o produto dele sofreu nos últimos 2 meses, mais da metade vem do plástico. A gente estava com umas 2 semanas até segurando um pouco os valores no começo,
E agora a gente não teve como segurar mais e tivemos que repassar para o nosso cliente final. E como a demanda continua grande, mas com menos produto no mercado, aí só dando aquele jeitinho. Quem faz mercado deve estar sentindo, todo mundo, porque eu sinto bastante. Então a gente procura as ofertas, né? Quando tiver oferta, vamos nas ofertas. É o jeito, né? É o jeito. Olha, nós já conseguimos retomar o nosso contato com a Grace. Bem importante essa reportagem, né, Grace? Para a gente entender aí o problema que está enfrentando a nossa indústria. É verdade, Cristina, eu congelei antes, né, mas dá para voltar agora só para comentar isso mesmo, que a gente vem acompanhando nas indústrias daqui da Serra, né, a gente tem o setor metal mecânico, o setor moveleiro também é muito importante, essas indústrias de plástico que a gente viu aí na reportagem, e todas estão sentindo esse problema há meses e não há ainda uma perspectiva de quando que isso vai ser normalizado. Agora está chegando aí no consumidor final, a gente está sentindo o aumento de preços de vários produtos e vamos torcer para que as coisas se normalizem, né, Cristina? Isso aí. Obrigada, Giane. Obrigada. Agora eu vou conversar com a Giane aqui, a nossa comentarista de economia, porque não é só o plástico que está em falta, não. A Giane já vinha alertando a gente. Vidro, alumínio, até papelão, tecido. Tem muita coisa faltando, Giane. E eu queria saber se isso trava justamente aquilo que a gente quer muito, que é a recuperação da nossa economia. Boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Bom te ver. Muito bom. Pois é, eu me lembro, Cris, que o primeiro setor que nós alertamos aqui, que estava com problemas de comprar produtos para vender para os consumidores, foi o varejo de material de construção. As construtoras também. O setor sentiu antes porque ele teve realmente um aquecimento agora nos últimos meses e demandou mais. E aí, conforme a economia foi se recuperando, as fábricas não conseguiam suprir essa demanda, essa procura durante a retomada. Também, Cris, está muito difícil de trazer produto da China, que é uma grande origem das nossas importações. Tem brasileiro que mora lá e que trabalha com isso, de mandar produtos aqui para o Brasil, aqui para o Rio Grande do Sul, e diz que não tem navio, não tem container. E aí fica complicado, né? Quando é que vai acontecer esse ajuste? O pessoal fala no ano que vem, primeiro trimestre, segundo trimestre, mas a indústria do alumínio já avisou a gente que pretende melhorar, normalizar os estoques ainda no mês de novembro. Tá chegando esse prazo, vamos ficar de olho, porque pressiona o preço, né? Papel ondulado, a gente usa papel ondulado em tudo, a indústria usa em tudo que é embalagem tem papel ondulado. E tem gente que não está conseguindo comprar, Cris. Jane, agora tem uma notícia boa falando em recuperação da nossa economia e eu quero te convidar para acompanhar essa reportagem que a gente vai mostrar aqui no Jornal do Almoço. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre ela. Bom, no mês passado, gente, cresceu o número de novas empresas abertas aqui no estado e os empreendedores estão bem animados. A dificuldade de encontrar emprego tirou o sono do Igor por meses, mas fez despertar nele uma vontade antiga: empreender mesmo em meio à pandemia. O Churrasquinho, ele surgiu assim de uma vontade muito grande que eu tinha já, acabou surgindo através dessa dificuldade de me colocar, acabou surgindo, eu consegui então, né, iniciar esse empreendimento. Era para ser um serviço de teleentrega de lanches em Gravataí, mas a empresa já tem até espaço para servir os clientes. Foi muito gratificante e me trouxe um retorno muito bom também. Otimismo que se reflete nos últimos números da Junta Comercial do Estado. Em outubro, foram criadas 20.289 novas empresas, 10% a mais do que no mesmo mês do ano passado. E em setembro, o crescimento foi de 22%, na comparação com setembro de 2019. Com destaque para os microempreendedores individuais, que abriram mais de 16 mil pequenos negócios no mês passado. E quem quiser abrir uma empresa pode contar com uma ajuda do Estado. A cobrança de taxas está suspensa por 90 dias. Um incentivo a mais para a formalização de novos negócios, inclusive para os bem pequenos, como o de microempreendedores individuais, aqueles que podem ter só um funcionário. Inclusive, esse é um segmento que já começou a crescer antes, ainda no mês de junho. Óbvio que ele exige que está aí, né, que todos devemos continuar nos protegendo, usando máscara, nos cuidando, mas também há uma mudança de postura em relação, né, à pandemia. Né? Já há uma convivência sadia com o negócio, com os negócios, né, do empreendedor e a proteção ao coronavírus. Então, é possível conciliar. E se é possível conciliar, e se no mercado está sendo dito isto, o empreendedor vem, né, e aí toma posse, vai fazendo, vai implementando seus negócios e gerando emprego e renda. O Eduardo viu nessa mudança de comportamento do mercado a oportunidade de sair da informalidade.
O jovem de 24 anos que vendia brownie pelas redes sociais abriu uma cafeteria no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E já precisou até contratar funcionário para ajudar a atender a clientela que só cresce. Assim como muita coisa fechou, muitos pontos comerciais fecharam, tem muito público, digamos assim, que ele tem que ir para algum lugar. Eu achei que essa é uma oportunidade de eu conseguir atrair todo esse público que estava indo em X estabelecimentos que fecharam para o meu estabelecimento. Tem o empreendedorismo que surge aí por necessidade nas crises, mas também tem aquele empreendedorismo de oportunidade, né, Jeane? Pois é, Cris, eu não sei se eu fico mais feliz por ver o pessoal conseguindo se virar e empreender ou de ver na reportagem que nós passamos agora os telespectadores com os quais eu converso nas redes sociais, viu? Eu fico muito contente de ver eles e a gente conseguir mostrar esse sucesso que o pessoal consegue, porque, olha, dá duro e se vira. O empreendedorismo por necessidade é aquele que a pessoa ficou desempregada ou precisa aumentar a renda da família e aí se torna um empreendedor. Muitas vezes começa como um microempreendedor individual e isso não é um problema. Mostra que a economia tem espaço, sim, inclusive para essas pequenas atividades econômicas, porque quando a crise está feia, viu, Cris, não tem espaço nem para isso. E o empreendedorismo por oportunidade, aquela pessoa que identifica que a economia do momento precisa daquele negócio, precisa de uma empresa daquela forma que forneça aquele produto e aquele serviço. E aí ele se dá conta e cria essa empresa e consegue se dar bem e gera emprego. Isso é muito, muito bacana também. Quem percebe antes, aí consegue correr na frente, né, Cris? E outro ponto, nós temos grandes empresas na economia, elas são importantíssimas, mas 70% dos empregos que nós temos no país são nas pequenas empresas, Cris. Jeane, muito obrigada. Até um próximo encontro. Agora a gente vai fazer um intervalo. Em instantes você vai ver o momento da explosão numa distribuidora de gás que matou uma pessoa em Pelotas. E mais, a primeira reportagem da série sobre a Semana da Consciência Negra. Nós já voltamos. Estamos de volta e vamos agora até o norte do estado falar com o Matheus Rodrigueiro, porque um asilo no município de Jóia está enfrentando um surto de coronavírus. Matheus, boa tarde. Que asilo é esse, Matheus? Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos que nos assistem. É o Lar de Idosos Aconchego, no município de Jóia, que tem 17 moradores. Desses 17, 4 testaram positivo nos últimos dias e, infelizmente, uma idosa morreu ontem. Segundo a direção da casa, ela tinha comorbidades e não resistiu ao coronavírus. Os outros 13 idosos que testaram positivo passam bem e estão em isolamento no próprio lar. Segundo a direção da casa também, 3 funcionários que trabalham no local testaram positivo, um já está recuperado e os outros 2 estão em isolamento em casa, se recuperando da Covid-19. A direção do Lar de Idosos também informou que desde o início da pandemia vem adotando todas as medidas preventivas para evitar o coronavírus e que agora, neste momento, reforçou essas medidas. O município, a Secretaria Municipal de Saúde, também acompanha a situação na cidade, que tem 116 casos confirmados. Cristina. Obrigada pelas informações, Matheus, mas o problema não é só por aí. Também teve um surto em um asilo em Bagé, na região da Campanha. Patrícia Porciúncula, por aí, quantos idosos testaram positivos para a Covid-19? Boa tarde. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, 9 idosas testaram positivo para a Covid-19, então, no asilo Vila Vicentina. 7 funcionários também estão com o vírus. A boa notícia é que as vovós só tiveram sintomas leves, dores no corpo e leve coriza. Mesmo assim, estão em isolamento no Hospital Universitário da cidade. 51 idosas vivem no asilo, todas foram testadas e 9, então, tiveram a confirmação da doença. A administração do asilo disse que está empenhada em resolver a situação e, para evitar que o vírus se dissemine, ainda hoje a Vigilância Sanitária deve fazer uma desinfecção no prédio para garantir a segurança de quem vive e trabalha no local. Os funcionários que testaram positivo estão em isolamento domiciliar, Cris. Vamos torcer pela saúde deles, né? Mas agora eu quero mudar meu assunto com a Patrícia. Quero falar aí sobre a explosão de uma distribuidora de gás em Pelotas. Foi um susto para os moradores e a gente tem imagens impressionantes exatamente do momento da explosão, né, Patrícia?
Bem isso, Cris, foi realmente um susto. E olha, eu moro bem pertinho dessa distribuidora de gás e por volta então das 13h20 da tarde, eu escutei um forte barulho de uma explosão que veio acompanhada de um tremor. Foi realmente assustador. Eu fiquei apavorada e, assim como os outros moradores, estava tentando entender o que tinha acontecido. Então vamos ver essas imagens que você comentou, Cris. São imagens de câmera de segurança que foram cedidas pela Cristiane Cruz. Dá para ver essa explosão, a nuvem de areia e fumaça que se formou. Nesse mesmo momento, olha o quanto tremeu essa outra câmera de segurança, muito tenso e muito triste também, porque essa explosão acabou resultando na morte de um jovem de 24 anos e a gente confere todos os detalhes agora na reportagem. A imagem da câmera de segurança de uma casa mostra o momento da explosão. Uma nuvem de fogo aparece e, em seguida, a fumaça se espalha. A força do tremor pode ser percebida por essa outra câmera. E dentro desse escritório, parte do teto desaba com a força do impacto. Foi uma turbulência e um barulho muito forte, a gente não sabia, uma sensação assim, eu pensei na hora assim, um avião, alguma coisa, caiu, né? Arrebentou vidros, a porta da câmera fria, o forro, luminárias, tudo veio abaixo. A explosão causou prejuízos para muitos moradores próximos, como nessa oficina, que fica quase ao lado da distribuidora de gás. Quase todo o telhado caiu. Esse é o grande problema, né? Além do prejuízo, né, que nós tivemos aqui material, ainda vamos ter o problema de não conseguir operar a empresa da maneira como ela vinha acontecendo anteriormente, né? Na loja do seu Mauro, além do buraco no teto, alguns vidros também quebraram. O chão tremeu, assim, parece que o chão saiu de baixo de ti, no carro, bem assim. Parece que alguém vem assim, te dar um empurrão, assim. A explosão foi nessa distribuidora de gás que fica no bairro Três Vendas, em Pelotas. Vários botijões ficaram espalhados pelo pátio. Com o impacto, Aloir Neutzling, de 24 anos, morreu no local. Ele tinha contrato temporário e fazia a manutenção dos botijões. Ele estava justamente tirando os defeitos de vazamento de gás dos botijão, bem justamente ali onde explodiu. Ele gostava de trabalhar aqui, mas não tem segurança. Falta segurança! Outras 2 pessoas ficaram feridas. Uma teve fratura exposta e está na traumatologia da Santa Casa de Pelotas. A outra ficou com escoriações e já recebeu alta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns funcionários faziam a manutenção em botijões quando aconteceu a explosão. Com o impacto, uma estrutura de concreto caiu em cima dos funcionários. A perícia trabalha agora para tentar entender o que de fato causou a explosão. Houve uma explosão cuja principal suspeita é de uma operação de soldagem nas imediações do local de armazenamento de gás. E aí, de repente, alguma fagulha, alguma coisa ali tenha acionado essa explosão. Mas o IGP vai fazer esse trabalho e vai nos dizer qual foi a causa da explosão. Amanhã foi de portões fechados na empresa, que está interditada para o trabalho da Polícia Civil e para fazer adequações no setor de armazenamento. Até o momento, a empresa não se manifestou sobre o ocorrido. Segundo os bombeiros, na hora da explosão, tinham 40 funcionários no local. Foi informado ainda que a plataforma de envasamento onde ocorreu essa explosão passava por uma manutenção. Muito triste, muito assustador tudo isso que aconteceu, né, Cristina? Exato. Mais do que um susto, foi uma tragédia, morreu uma pessoa, pessoas ficaram feridas, tudo precisa ser muito esclarecido, né, Patrícia? Ok. Gente, mudando de assunto, essa é a Semana Nacional da Consciência Negra, uma data super importante para a gente refletir sobre o racismo e a discriminação. E quem vai trazer esse assunto aqui para nós é o Mark B e o Seguidor F. Deixa eu dar um boa tarde, muito bem-vindos, meninos, ao nosso Jornal do Almoço. Oi, Cris, que bom te ver aí, ancorando novamente. E oi, pessoal de casa. É isso aí, hoje eu e o Seguidor F, nós não estamos aqui para falar de rima, nós estamos aqui para convidar todas e todos para acompanharem uma série que iniciamos hoje juntamente com a nossa colega Fernanda Carvalho. Essa série vai mostrar um pouco da nossa história, da nossa luta por equidade, por empatia e também por igualdade, não é, Seguidor?
É isso mesmo, Marquebi. Com essa série, nós vamos abordar assuntos que falam da importância da consciência negra e dos avanços também da luta antirracista, que é uma luta de todos, né? E eu, o Marquebi e a Fernanda, nós somos contemporâneos. Isso quer dizer que nós estamos dando continuidade para aquilo que se iniciou lá atrás, desde o tempo da escravidão, tendo força aqui no Rio Grande do Sul, também aqui com o movimento Palmares, até o surgimento do dia 20 de novembro. E é assim que nós convidamos todos aí para assistir esse primeiro episódio, Consciência Negra, que fala sobre racismo. É isso aí. Racismo, substantivo masculino. É o preconceito e a discriminação direcionados a quem tem uma raça ou etnia diferente. Essa é a definição no dicionário. Discriminação que Sadini sofreu por causa da cor da pele. A estilista de Cabo Verde, que mora no Brasil há 7 anos, foi xingada por uma vizinha por causa de uma confusão envolvendo o cachorro dela. Ela falou assim, aquela maluqueira, aquela negra suja, negra fedida. Eu vou te fazer voltar para a África. A hostilidade foi tão grande que Sadini decidiu mudar de endereço, mas não deixou de denunciar. Procurou uma delegacia, onde também enfrentou a dúvida dos atendentes. Tem certeza, onde que aconteceu, chamou outro colega, depois outro colega veio e foi feita a denúncia. O processo ainda não andou. Nem Sadini, nem a vizinha foram chamadas para depor. Já está na hora de a gente botar um freio nisso, né? Pelos últimos dados, os casos de injúria racial cresceram mais de 23% no Brasil. Foram mais de 11 mil denúncias. Aqui no estado, que já chegou a liderar esse ranking, os registros caíram um pouco. Mesmo assim, chegaram a quase 700. A Coordenadoria de Igualdade da Secretaria Estadual de Justiça diz que segue trabalhando para que as mudanças no estado sejam mais do que números. Estamos construindo o Plano Estadual de Igualdade Racial, no qual a gente vai abordar e vai levantar diversos dados para que a gente possa fazer uma política pública efetiva para combater as questões de racismo e questões também de desigualdade racial. A partir de 1989, racismo passou a ser considerado crime no Brasil. É quando atinge uma coletividade, quando alguém, por exemplo, impede o acesso de pessoas negras a um local. É inafiançável e a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Já a injúria racial é uma ofensa ou agressão pessoal. Está associada ao uso de palavras depreciativas ou ofensivas referentes à raça ou cor. A pena é mais leve, de até 3 anos de prisão. A professora Fernanda Bairros também foi alvo de ataques racistas e agressões verbais durante uma aula virtual do curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Maria. Os organizadores do debate registraram o caso na Polícia Federal. Não é nada diferente do que a gente vive cotidianamente. A diferença é que dessa vez foi pela internet e foi gravado. O sentimento, obviamente, que é de muita revolta, né? Mas o sentimento também é que não podemos nos silenciar. O caso não é isolado. Alunos e professores negros de várias universidades vêm sofrendo ataques parecidos em debates online sobre questões raciais em várias cidades do Brasil. Esse grupo de advogados negros se uniu para acolher as vítimas e evitar que casos de racismo fiquem impunes. Denunciar é o primeiro passo. O boletim de ocorrência é a peça-chave primordial para dar início a toda essa tramitação, independentemente de como vai ser essa sentença dentro do processo judicial de injúria racial ou de racismo. Eles acreditam que a justiça é uma ferramenta de mudança dos números e do comportamento da sociedade. Essas pessoas, elas têm que ser levadas até o judiciário. Não sei se eles vão deixar de ser racista, né? Isso aí é uma desconstrução muito lenta, mas eles vão ter que ficar com esse racismo deles internalizado e eles não vão mais colocar para fora da maneira com que eles estão
à vontade hoje para agredir as pessoas nessa hora. Meninos, eu torço para que chegue o dia que a gente possa comemorar a Semana da Consciência Negra, né? Porque, por enquanto, ela serve justamente aí para a gente combater essa desigualdade que a gente sabe que continua, né? E que vocês sentem na pele. É verdade, é verdade. Certo. Beijo para vocês. Boa semana. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhadinha nas imagens que você mandaram pra gente aí pelo nosso WhatsApp. Olha só, o nosso sistema aí teve alguns problemas nos últimos dias, mas está de volta e hoje só tem mensagens para mim. Começo com essa flor. Olha aqui, uma flor para você, Cristina. Que bom que você voltou com a bênção de Deus. Muita saúde, Glaci Rosa de Gravataí. Muito obrigada, querida. Tem outra mensagem aqui que me chamou a atenção, porque olha de onde vem, gente, lá do Pará. Cris, bom te ver de novo aqui, que Deus te abençoe. Abraço da Lise, da cidade de Marabá. Muito obrigada, Lise, pelo carinho. Estou feliz que estejas bem e cada vez mais bonito. Beijos da Sandra de Porto Alegre. Agora eu vou lá abrir todas as mensagens e ler com muito carinho. Gente, foi muito bom estar de volta. Amanhã estou aqui de novo com mais um Jornal do Almoço para vocês. Até lá. Boa tarde.